Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de 1 Reis. Abram no capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8. Hoje nós vamos para uma passagem longa desta sessão de Reis. Então não vou lê-la toda para depois explicá-la. Eu vou ler um trecho dela inicial, mas eu vou ler durante a pregação todo o texto e vou explicar para vocês. São 53 versículos, nós vamos começar a partir do 22. Então vamos ler aí 30 versos durante a pregação. Inicialmente, irmãos, nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 26. E depois, ao longo do sermão, eu vou estar lendo e expondo a partir do verso 27. Diz assim a Escritura: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Amém. Mais uma vez, vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós precisamos, Senhor Deus, agora, que o Senhor, pelo Espírito, nos conduza na pregação dessa manhã, levando até o entendimento e o coração e a alma de cada um de nós, Senhor Deus, a tua doce palavra. Por isso, Senhor Deus, penetre fundo em nosso coração, Senhor Deus. Que a tua palavra seja como uma grande e poderosa árvore que vai crescer a partir de uma pequena semente. E que assim seja para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Nos ensine coisas grandes e poderosas essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é preciso nós voltarmos um pouco mais apenas para contextualizar aqui, para que essa passagem não fique solta no meio de tantas coisas que nós já estudamos aqui no livro de Reis. Mas lembrem que o rei, ele está inaugurando o palácio de Deus. Tudo começa aqui. O palácio foi construído, nós já vimos sobre as despesas, sobre o trabalho, sobre as pessoas envolvidas, os materiais. E agora nós estamos vendo a dedicação desse palácio para Deus. Nós vimos também como os utensílios do palácio do Senhor são levados para a casa de Deus, para o palácio de Deus. A arca da aliança e todas as coisas que pertencem ali à casa do Senhor, elas estão sendo levadas, conduzidas para a casa do Senhor. A arca em especial porque ela significa a presença do próprio Deus, porque ela é o trono de Deus. É simbolicamente aquele lugar em que Deus se assenta para julgar, para reinar com o seu cetro poderoso. Então, o capítulo 8 começa exatamente isso, eles levando a arca da aliança para o palácio do Senhor, que está prestes a ser inaugurado. A arca é posta pelos sacerdotes no lugar santíssimo, e então Deus vem numa teofania, numa nuvem escura, densa, e ele penetra dentro do Santo dos Santos, o santíssimo lugar,
aonde só Ele pode estar e aonde apenas uma vez a cada ano o sumo sacerdote também deveria entrar para ministrar na presença de Deus. É o lugar mais sagrado e ele está ali. E aquilo serviu tanto para o rei Salomão como para a congregação de Israel, de que Deus havia recebido a casa, de que ele estava satisfeito e ele agora habitava no meio do povo de Israel. Esse era o símbolo, era isso que significava aquela nuvem escura entrar dentro, se colocar dentro e encher todo o lugar. Isso já tinha acontecido em outras ocasiões na história de Israel e o símbolo é o mesmo. Deus está ali, Deus se agradou, Deus está ali para estar no meio do povo, do seu povo. E o episódio seguinte, narrado a partir do verso 12, é quando Salomão, então, fala ao povo de Israel. Ele fala a Deus e fala ao povo de Israel. E agora, no verso 22, irmãos, Salomão ora a Deus. Essa é uma das partes mais sublimes e mais importantes dessa passagem, porque é quando o rei Salomão está diante do altar de Deus, lá no átrio, ele não pode entrar, lembre, mas ele está diante, de frente, e ele então começa a orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e a oração de Salomão fala muito, deve falar muito ao nosso coração e ao nosso entendimento. Eu quero começar explicando a passagem que nós lemos, do verso 22 até o verso 26, e na sequência eu vou lendo os trechinhos para os irmãos, e vou aplicando, se assim Deus nos permitir. Mas veja, irmãos, a oração do rei começa, primeiro, alguns detalhes são importantes. Perceba que o rei Salomão, ele está diante do altar do Senhor, como diz o verso 22. Ele não está sozinho, ele está na presença de toda a congregação. Então, nós estamos falando aqui de um momento litúrgico, ou prestes a iniciar um momento litúrgico, um momento em que a igreja, no Antigo Testamento, que é representada aqui pela nação, pelo povo de Israel, ela está diante do lugar onde Deus vai ser adorado, cultuado, onde os sacrifícios serão levados. Então está o rei e está toda a congregação de Israel diante daquele lugar. Tudo está pronto, a casa construída, os utensílios estão lá, Deus está lá pela teofania, tudo está pronto. Então Salomão vai agora, na sua oração, louvar a Deus. Esse primeiro momento da oração do rei Salomão é um momento que serve de exemplo para as nossas próprias orações. Aprender a orar é importante, irmãos. Eu sempre digo às pessoas, aos meus filhos, e digo muito isso para vocês aqui, a igreja, que orar é conversar com Deus, não é uma reza. Oração não é uma reza, não é como se faz em outros lugares, onde você já sabe decorado as letras, você consegue orar até dormindo, né? Você está aqui dormindo e está falando, repetindo aquilo, porque você está no automático, aquilo já está na sua consciência, então você consegue falar sem pensar. Isso não é oração, isso é uma reza. Antigamente, as pessoas, elas acreditavam que algumas palavras, elas tinham um poder mágico. Bastava você falar uma palavra poderosa, uma palavra, uma fórmula, né, palavras, que aí alguma coisa grandiosa ia acontecer, porque o poder estava nas palavras que você dizia, na fórmula que você repetia. É claro que isso é paganismo, isso é mentira, não existe isso. Então, você rezar inconscientemente, você repetir palavras sem pensar, sem que o seu coração esteja nelas, não é uma oração, é uma reza. E reza nós podemos descartar, não servem, não são corretas. Aqui é importante destacar a oração de Salomão, porque ela pode ser um modelo para a nossa oração também, como Jesus nos dá também um modelo no Novo Testamento. Então, como é que Salomão começa a sua oração? Ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra.
A primeira palavra do rei Salomão na sua oração é exaltar grandemente a Deus. Ninguém há como o Senhor, nem no céu, nem na terra, não há ninguém como tu, não há outro ser como o Senhor, não há nenhum Deus das nações como o Senhor, ninguém é como o Senhor. Então Salomão começa a sua oração exaltando, colocando Deus nos seus pensamentos no maior de todos os lugares, na maior de todas as posições. A nossa oração deveria sempre começar assim. A primeira palavra da nossa oração deve ser exaltar a Deus, engrandecê-lo. Até quando você diz, eu vou orar para que Deus me dê saúde, eu estou doente, estou caindo doente, vou orar por saúde. Comece dizendo, Senhor, Tu é grande, é por isso que o Senhor pode me dar saúde. O Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é único, não há ninguém como o Senhor, socorre-me. Você percebe que a oração começa exaltando? A oração do nosso Senhor Jesus Cristo também é assim. Pai nosso que estás no céu. Veja, o céu é o trono de Deus, o céu é o lugar maior, e o Senhor também começa exaltando seu Pai. Então, a oração é exaltação nesse primeiro momento. E assim começa Salomão. Deus de Israel, nosso Deus, ele está dizendo. Senhor, o nosso Deus, não há ninguém como o Senhor. O nosso Deus é o maior de todos os deuses, maior de todos os seres. É o único não criado, tudo mais veio de suas mãos, da sua palavra. Ele é o Senhor absoluto, é o que o rei está inicialmente declarando com suas palavras. A segunda parte do começo da oração, Salomão vai invocar a fidelidade de Deus na aliança. O Senhor fez uma aliança conosco, o Senhor cumpre a sua palavra. Veja, ele diz ainda no verso 23, não há ninguém como tu nos céus ou na terra, como tu que guarda a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Guardar a aliança significa cumprir a sua parte da promessa. O Senhor fez uma aliança, nesta aliança Ele promete, e o rei está dizendo, o Senhor tem cumprido a sua palavra que empenhou no pacto, na aliança que o Senhor fez conosco. O Senhor é cheio de misericórdia. Essa palavra não pode passar despercebida na oração de Salomão quando ele cita a aliança. Porque a aliança, queridos irmãos, ela é um aspecto de mão dupla. Na aliança, há partes que cabe a Deus cumprir, mas há partes que cabem a outra parte cumprir. Então, quando eu faço uma aliança com alguém, eu tenho meus deveres que eu prometo cumprir e a outra parte tem os seus, que ela também promete cumprir. E nós entramos em aliança, concordamos. A aliança é um acordo. Por que o casamento é chamado de aliança? Porque há uma promessa mútua do marido e da esposa. Eles estão em aliança, eles juraram um para o outro e para Deus. Então há promessas que ambas as partes precisam cumprir. Mas note que Salomão, quando toca no tema da aliança, ele começa também exaltando a Deus, porque manter-se fiel, dizer que Deus é fiel, não é só ser fiel com a verdade, é exaltar aquele que é fiel e manter sua palavra. Quando alguém chega até você e diz, olha, você é um homem fiel, ele não está só reconhecendo que você cumpre sua palavra, ele está te elogiando com isso, ele está exaltando você, honrando você. É como se ele estivesse dizendo, olha, parabéns, você é um grande homem, você guarda a palavra, você cumpre o que diz. E aqui Salomão está dizendo isso, Senhor, que guarda a aliança e a misericórdia.
Então a palavra misericórdia, ela entra aqui de maneira importante, porque Israel quebrou muitas vezes a sua parte da aliança. Deus poderia ter destruído Israel muitas e muitas e muitas vezes, mas o que Salomão diz? Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Salomão está reconhecendo que Israel nem era mesmo mais para existir, de tantas vezes quebrar a aliança com Deus, de tantas vezes ser desleal, mas Deus guarda a misericórdia. Deus guarda a misericórdia para com seu povo. E ele então prossegue, irmãos, a partir do verso 24, mais uma vez fazendo menção a Davi, que é o rei, foi o rei anterior. Note, ele fala do seu pai Davi para exaltar a Deus, não a exaltar a Davi, mas exaltar como Deus foi fiel a Davi, fez promessas a Davi, cumpriu as promessas a Davi. Verso 24, ele diz: o Senhor que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeu. O Senhor que pessoalmente disse, pelo teu poder cumpristes, como hoje se vê. Ora, Deus havia dito que seria o Deus de Israel. Deus havia dito que construiria um templo por mãos do filho de Davi, Salomão, e que habitaria naquele templo, naquele palácio. E Salomão diz: o Senhor tem sido fiel, como hoje se vê. E ele continua: agora, Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe dissestes, o que lhe declarastes, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Aqui é uma oração de algo que ainda naqueles dias não havia se cumprido. Então é uma oração para que Deus permaneça guardando sua palavra, suas promessas até o fim. Salomão está reconhecendo que Deus tem guardado sua palavra, que Deus tem feito de maneira muito grande e abençoada com Israel exatamente o que ele havia prometido a Davi. Salomão está reconhecendo que Deus foi fiel a Davi, o seu pai, e que Deus havia feito uma outra promessa a Davi, o seu pai, e a promessa era: nunca haverá falta de sucessor no trono de Israel, e todos virão de Davi, da tua linhagem real. O pai, depois o filho, depois o neto, e assim sucessivamente. É a promessa que Deus havia feito a Davi: nunca faltará sucessor. É por isso que ele diz exatamente isso. Não te faltará, essa é a palavra de Deus a Davi, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. E Salomão está dizendo: Senhor, continue assim, guardando o que o Senhor prometeu ao meu pai Davi. Continue cuidando de Israel, continue enviando reis. Ele está pedindo, irmãos, pelo seu sucessor. Salomão está pedindo que depois dele, Deus continue mantendo sua palavra, enviando sucessores ao trono de Davi. Guarde o que prometeu, Senhor. Então ele faz uma petição futura. Ele lembra a Deus de suas promessas futuras. Até aqui, ele diz: o Senhor cumpriu tudo, mas continue a nos abençoar. Porém, notem que há uma cláusula aqui que Deus fez a Davi: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste, contanto que sejam fiéis. Se forem fiéis, jamais faltará sucessor no trono de Davi.
Essa promessa de Deus, irmãos, ela tem dois aspectos importantes. Ela tem um aspecto incondicional, ou seja, independente do que aconteça, Deus vai cumprir sua palavra. Não faltará sucessor no trono de Davi. Mas ela também tem um aspecto condicional. Porém, se andares nos meus caminhos, obedeceres as minhas leis, forem fiéis, como Davi foi, mas se não, é o que está implícito aqui no texto, se não forem, faltará sucessor no trono. Não haverá sucessor para o trono. Então, nós temos que olhar para cá e ter em vista essas duas maneiras reais que Deus apresenta aqui, o aspecto incondicional e o aspecto condicional. Quando nós olhamos para a história de Israel, irmãos, nós vamos perceber que faltou sucessor no trono de Davi. Salomão morre, depois o reino vai ser dividido, ainda assim fica lá com a descendência, uma parte fica com aquele reino, outra parte com aquele outro, e os reinos divididos, o reino do sul e do norte, vão seguindo, até aqui, nesse primeiro momento, há um reino só, o reino de Israel. Mas, depois de Salomão, o reino faz isso. A família briga, um filho vai para um lado, para o outro, cada um cria um reino, um fica em Jerusalém, o outro fica mais adiante, e aí ficam dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Mas os reinos seguem. Quando a gente olha num aspecto mais geral, os dois reinos são o povo de Israel, de uma maneira mais geral, apesar de divididos, são o reino de Israel. Ainda assim, chega um momento em que os dois reinos acabam. Então, nos dias de Jesus, por exemplo, não havia mais reino de Israel. Havia a nação de Israel, o povo de Israel, mas não tinha rei. Eles não tinham mais nenhum rei. Quando eles voltam, por exemplo, do cativeiro da Babilônia, que é o reino de Judá, o outro reino já havia acabado, o reino do norte. Então, o reino de Judá é o reino de Jerusalém, onde havia o templo. Quando eles são presos na Babilônia e 70 anos depois eles voltam, não tem mais rei em Israel. Eles vão voltar para reconstruir a cidade, para refazer o templo, mas não tem rei. Ninguém mais está sentado no trono. Depois vem o período de 400 anos. Esse período é chamado de período do silêncio ou interbíblico, que é o período entre o Novo Testamento e o Antigo. Aliás, entre o Antigo e o Novo. Quando o Antigo Testamento termina, a história do Antigo Testamento acaba, e a história do Novo Testamento começa, passou 400 anos, tem um espaço de 400 anos. Esse período é chamado período dos Macabeus, não só dos Macabeus, mas tem uma família muito importante judaica, chamada de Macabeus. Macabeus é um nome, e essa família lidera, eles têm guerras, sabe, acontece muita coisa, mas não tem nem profeta nessa época. Por isso que é chamado período do silêncio, porque Deus não fala nesse período. Deus passa 400 anos sem levantar um único profeta. Não há nada, só a nação, só o povo. Em brigas, em guerras, em confusão, nada há. Não há nenhum livro inspirado. Sabe aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, pseudepígrafos? Eles são desse período. Os livros que a Igreja Católica Romana adota, quase todos são dessa época. Por isso não são inspirados, porque Deus não falou naquele período. É o período do silêncio. Então Deus começa a falar no Novo Testamento, quando ele levanta João Batista, que é o novo profeta de Deus, numa nova etapa da história da redenção. Então, todo esse período não teve rei em Israel. No Novo Testamento, não tem rei em Israel.
Eles estão debaixo do jugo romano, do Império Romano. O rei é Roma, o rei é César, o imperador. Israel é só um pedacinho do domínio do Império Romano. Eles governam tudo, mandam em tudo. Israel tem que pagar imposto para o rei, para César. Não há rei em Israel. É por isso que Jesus, o Messias, como as profecias diziam, era o rei que viria. E ele é chamado muitas vezes de o rei. Ele é acusado de ser rei, por isso que ele morre nas mãos do império. A acusação do Império Romano é essa: você é rei? Rei é César. Então você quer tomar o lugar de César, então vai morrer. Pena de morte, quer usurpar o reino. Não é você o rei dos judeus? É as profecias que diziam isso. Então, todo esse período, irmãos, não teve rei em Israel. Por quê? Aspecto condicional. O povo não foi fiel. O povo abandonou a Deus, deixou sua palavra, não se importou com o Senhor. Os profetas, durante muitos anos, séculos, repreenderam. Deus dizia: eu vou julgar esse povo se eles não se arrependerem. E o tempo foi passando, e o povo em pecado, em miséria espiritual, não se arrependendo, fazendo tudo aquilo que queriam. Se reuniam para adorar, levavam sacrifício, mas o coração estava longe de Deus. Todos os profetas dizem isso, até que Deus traz o castigo, o juízo sobre eles, e acaba com os reinos, com os dois reinos. Porém, no aspecto incondicional, jamais faltou rei em Israel, porque Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é também filho de Davi. E por que ele é chamado filho de Davi? Porque, humanamente falando, a natureza humana de Jesus, Maria e José, eles vêm da tribo de Judá, que era a tribo de Davi. Então, filho de Davi quer dizer que é daquela família, daquela tribo, daquela geração. Lembram que Jacó teve 12 filhos, cada filho uma tribo. Judá era uma tribo. Deus escolheu Judá para ser dali, para de Judá vir o Messias, o Salvador. Então, a família humana de Jesus era da tribo de Judá. Então, aspecto incondicional, nunca, jamais faltou sucessor no trono de Davi, porque Jesus está assentado no trono. No aspecto incondicional, precisamos ver isso espiritualmente. A palavra de Deus foi cumprida. Cristo é o Rei. Bem, essa primeira parte da oração, ela traz esses aspectos importantes, irmãos, para a nossa meditação. É a oração em que o rei exalta a Deus, agradece a Deus pela fidelidade, clama por mais fidelidade. Senhor, continue ajudando o seu povo, abençoando o seu povo. Ele termina o verso 26 dizendo: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. A palavra era exatamente esta: que não falte sucessor. Continue sendo fiel conosco. Continue abençoando e sendo misericordioso. Continue derramando graça e nos sustentando. Irmãos, tem um aspecto aqui que eu considero muitíssimo importante. Eu vou trazer algumas aplicações aqui, porque não vai dar tempo eu falar a outra parte da oração, vai ficar mesmo para domingo que vem, irmãos. Senão vou ter que falar muito rápido e a gente vai perder muita coisa. Então eu vou me concentrar ainda no final dessa passagem, para no próximo domingo falar sobre os aspectos da oração a partir do verso 28, que são os maiores, inclusive. Mas veja bem, quando Salomão ele clama a Deus por essa misericórdia e por essa fidelidade de Deus em continuar, ele reconhece duas coisas aqui e pede que Deus leve em consideração as duas coisas. Primeiro, ele reconhece a própria fragilidade do reino. Ele sabe que o reino não pode se sustentar sozinho, humanamente, se Deus não estiver ali
abençoando, se Deus não estiver sustentando aquela obra graciosa. E aquela era a ótima ocasião, porque eles estavam inaugurando o palácio do Senhor. Ele estava dizendo: o Senhor agora reina aqui no meio de nós, o Senhor está aqui conosco, o Senhor é o Deus dos deuses, é o Deus todo-poderoso, não há ninguém como tu. Então, Senhor Deus, nós te suplicamos, continue nos ajudando. Então, há um aspecto em que Salomão reconhece a sua própria impotência e a impotência do povo de Israel para continuar sozinho. Esse aspecto é muito importante, irmãos. Ele está aqui na oração, porque ele nos ensina a mesma coisa. Você precisa reconhecer diante de Deus a mesma coisa que Salomão está aqui implicitamente reconhecendo, que eles não podem caminhar sem Deus, e nós não podemos caminhar sem Deus. Essa igreja não pode caminhar se Deus não estiver no meio dela. Essa igreja não pode prosperar se o Senhor não abençoar. Não é um mero ajuntamento de pessoas, aqui pode ter 1000 pessoas. Esse ajuntamento não prospera se o Senhor não estiver aqui no nosso meio conduzindo. O ajuntamento de pessoas não é a parte mais importante, não é sequer a parte importante, porque os números pertencem a Deus, crescer ou diminuir pertence ao Senhor. O aspecto importante é Deus estar no meio do seu povo, seja ele grande ou pequeno. Considerando Israel diante das outras nações, Israel era uma coisinha, irmãos, era um povinho de quinta categoria, era um povo escravo que acabou de sair do Egito. Um povo que viveu o tempo todo à sombra de reis estrangeiros que lhes dominavam. Não eram ricos, numerosos, nada. Mas Deus estava lá com eles. Foi aquele povo que Deus escolheu para abençoar. Não foi o Egito, não foi a Assíria, não foi nenhum dos outros povos, grandes, fortes, maiores. Foi aquele povo pequeno. Então, o crescimento é de Deus, portanto, o que importa é Deus estar no meio do seu povo, seja ele pequeno ou grande. O que importa para esta igreja é Deus estar no meio dela. Como diz o livro do Apocalipse, o Espírito do Senhor está entre os candeeiros, andando no meio da sua igreja, abençoando o seu povo, estando no meio do seu povo, falando ao coração do seu povo, trazendo santidade, arrependimento, fé ao seu povo, edificando a igreja. Isso é o importante, irmãos. Salomão pede isso. Você não vai encontrar Salomão explicitamente pedindo isso, mas a oração dele está dizendo isso. Esteja conosco, não nos abandone, seja fiel ainda, esteja aqui, continue aqui, nos sustentando e nos ajudando. Mas há um outro aspecto importante aqui na oração do rei, irmãos. Esse aspecto que vocês vão ver mais adiante, no próximo domingo, de forma muito clara, é a presença de Deus. Salomão sabe que Deus, o Deus que não cabe nos céus e na terra, não poderia caber dentro do palácio de uma sala de 5 metros quadrados. O Deus Criador cabe ali naquele palácio, ele é de ouro. Ele é todo de ouro, ok, mas ele é pequeno. O Deus Criador é eterno. Então Salomão sabe que a presença de Deus ali por meio daquela teofania, daquela espessa nuvem escura, é um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Mas Salomão sabe que o Senhor é maior do que tudo isso. Veja, várias vezes aqui, por exemplo, verso 30, quando ele está orando, ele diz assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, não na casa, ouve no céu, lugar da tua habitação. Mas não era a casa que ele tinha feito para Deus habitar nela. Agora ele está dizendo: Senhor, ouve lá do céu, onde tu habitas, ouve e perdoa. Ele vai repetir isso durante essa passagem várias vezes. Toda vez que ele ora e faz uma súplica, ele diz: Senhor, ouve lá do céu onde tu habitas. Apesar de que a nuvem estava dentro do templo ali todo, enquanto ele falava.
Então, irmãos, o que isso significa para nós? Alguns irmãos dizem assim: eu estou na igreja, mas eu não sinto a presença de Deus, e não vejo Deus ali. Ele está aqui, porque Ele prometeu que está no meio do seu povo, a menos que isso não seja uma igreja, mas se for uma igreja, Ele está no nosso meio. Jesus disse, ratificando tudo a esse respeito no Novo Testamento, quando Ele está falando sobre disciplina eclesiástica, no Evangelho de Mateus, Ele diz, porque onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, se nós somos uma igreja, irmãos, o Senhor está aqui, ainda que você não o veja, ainda que você não o sinta. Deus não prometeu que você vai sentir. Você vai sentir. Não, onde Ele diz isso? Ele não prometeu que você vai vê-lo. Ele prometeu que está aqui, no nosso meio. Essa é a palavra, essa é a promessa dEle. Então, não fique frustrado quando você não sentir a presença de Deus, porque sentimento é só emoção humana. Claro que muitas vezes as nossas emoções vão aflorar verdadeiramente quando a palavra de Deus é pregada, quando você ora a Deus, mas isso só acontece porque Deus está no nosso meio. O Espírito do Senhor se move em nós. É uma prova de que Ele está aqui. Mas quando você não sentir nada disso, isso não vai significar que Ele foi embora. Ele nunca abandona o seu povo. Então não equipare como se isso fosse uma evidência única da presença de Deus, os seus sentimentos. Sentir Deus, Deus, eu estou sentindo que Deus está na igreja, mas amanhã você diz, Deus não está aqui, eu não sinto a presença de Deus. Não é assim que nós devemos encarar a promessa de Deus. Ele prometeu que está e estará até o último dia. Mateus 28, que nós lemos tanto esses dias, né? Vocês devem ter de cor agora. E eis que estarei convosco todos os dias. Outra promessa, falando a mesma coisa, até a consumação do século. Nunca Ele nos deixará. Então, não espere a presença de Deus, não espere ver anjos na igreja. Isso é coisa de pentecostais que esperam ter visões, que esperam ver coisas grandes na igreja, como as coisas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, quando Deus realizou muitos prodígios miraculosos por causa daquele momento histórico, daquela ocasião específica. Não espere ver essas coisas, irmãos. Espere a simplicidade. A única coisa que você tem que esperar na igreja, aqui na casa do Senhor, é que a palavra do Senhor seja lida, com fidelidade, explicada, anunciada. Você deve esperar que o povo que foi remido com o sangue de Jesus esteja aqui. Isso você deve esperar ver, ouvir. O povo de Deus e a palavra de Deus, e saber, ter certeza absoluta que o Rei dos Reis está aqui, Ele está conosco, Ele está em todas as igrejas agora que são fiéis a Ele. Ele não está só aqui, mas Ele está aqui. Ele está em todos os lugares, porque aonde há povo de Deus, ali está Deus, conforme sua promessa. E em terceiro lugar, meus irmãos, há um outro aspecto importante aqui. Talvez esse seja um aspecto que nós devamos, com muita prudência e cuidado, né? Prudência significa cuidado, um cuidado reverente, quando orarmos, lembrar que nós podemos conversar com Deus, inclusive pedir a Deus que cumpra a sua palavra, como Salomão faz aqui.
Note que, apesar dos aspectos de exaltação, ele diz: "Ó Deus, obrigado porque o Senhor foi fiel. O Senhor fez tudo que disse que faria ao meu pai Davi, o Senhor fez, como hoje nós estamos vendo, está acontecendo", diz o rei. Nossos olhos veem o que o Senhor prometeu lá atrás, aqui está cumprido agora, hoje, estamos vendo tudo. Mas veja, ele diz: continue sendo fiel, Senhor. Então, não é pecado você dizer a Deus na sua oração, conversar com Deus e dizer: Senhor, o Senhor prometeu abençoar o seu povo. Abençoa-me, Senhor Deus. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Socorre-me nas minhas necessidades. O que não significa dizer que Deus fará exatamente como você está pensando na sua oração ou suplicando na sua oração. Durante 400 anos ele deixou o povo sofrer lá no Egito. Não chegou a 400 anos porque teve um momento de bênçãos, né? Mas depois que aquele faraó morreu e José também morreu, veio muito sofrimento para o povo de Israel. E Deus permitiu aquilo. O povo sofrer, ser abalado, sofrer. Mas há uma passagem em Êxodo interessante, em que Moisés escrevendo, ele diz: o povo lamentando, o povo gemendo, sofrendo, e o texto diz que o gemido do povo de Deus chegou até os seus ouvidos. E mais, e ele se lembrou da sua aliança, fidelidade na aliança. E o resto da história, ele manda Moisés tirar o seu povo de lá. E ele, com seu braço poderoso, faz todas as coisas acontecerem. Então, note, meus irmãos, que você pode pedir a Deus: ó Deus, ajuda-me nesta necessidade, seja o que for. E Deus pode te ajudar de outras formas que você não estava imaginando. Na verdade, por você ser filho de Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Mas talvez Ele não tire exatamente o que você está pedindo, talvez Ele te socorra de uma outra forma, talvez Deus te socorra te dando poder para resistir ao sofrimento. É um socorro. Imagine, irmãos, pessoas que estão passando por um grande sofrimento, como Jó, e permanecem fiéis a Deus. Nem a mulher dele aguentou, nem a mulher dele, irmãos, e nem os amigos dele aguentaram tudo isso. A mulher dele diz: Jó, amaldiçoa a Deus e morre, porque não passa mais daí. E ele não amaldiçoa. De onde vem esse poder de Jó? Depois de tanta coisa que caiu sobre ele, de tanta desgraça que estava sobre ele, esse poder para resistir vem de Deus, é uma bênção de Deus. Paulo sabia que ia morrer, sabia o destino que ele esperava, e sempre sendo fiel a Deus. Ser fiel ao Senhor, permanecer fiel ao Senhor, é uma bênção de Deus, não é uma força nossa, não é uma capacidade que vocês têm. Vocês têm que entender isso. É Deus que dá a vocês o suprimento, a energia, a força, a convicção, a fé, para nunca abandonar. Então Deus sempre responde, irmãos, sempre cuida do seu povo, sempre está ali. Mas às vezes o caminho que Ele traçou para o seu povo é aquele, mas Ele vai ajudá-lo a passar por ele, abençoando, da forma que Ele quer abençoar. Fale com Deus na sua oração. Cobre ao Senhor reverentemente, porque você não tem nenhuma autoridade, nem direito de cobrar a Deus qualquer coisa que Ele não tenha prometido em sua palavra. Cobre o que Ele prometeu. Não cobre o que Ele não prometeu. Não cobre o que você quer para você mesmo sem que Ele tenha prometido dar isso. Nós encontramos as pessoas hoje desencaminhadas por causa de um falso evangelho que é pregado, e essas pessoas não só cobram a Deus, como determinam que Deus faça o que elas querem.
Isso não é só falta de reverência, irmãos, porque falta de reverência é uma maneira errada de falar com Deus. Isso é um atrevimento, uma rebeldia pecaminosa, é tentar mudar a situação, tornando-se Deus e fazendo Deus um servo. Eu determino a bênção na minha vida, determino que você me abençoe com riqueza, com prosperidade material, com saúde. Ninguém pode determinar a Deus. Então essa é uma forma totalmente pecaminosa de se voltar para Deus, rebelde, ímpia de se voltar para Deus. Mas você pode fazer a Deus alguns pedidos e cobranças até, conforme sua promessa, mas de maneira reverente. Muita reverência. Por exemplo, você pode dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu fui lavado com o sangue de Cristo, eu amo o Senhor, eu guardo tua palavra, mas a situação que eu vivo agora é uma situação tão difícil, que eu temo que a minha fé vá embora. Socorre-me, Senhor, guarde a minha fé. E você está fazendo uma súplica a Deus e algo que Deus prometeu que faria. Faça com reverência. Em nenhum momento nessa primeira parte da oração de Salomão, nós vamos ver um rei que não tem reverência. Nós não vamos encontrar um rei que se acha maior do que Deus. Pelo contrário, irmãos, observe que na oração de Salomão, várias vezes ele vai dizer: Senhor, abençoa ao teu servo e ao teu povo de Israel. Então ele se coloca, mesmo sendo rei, como servo de Deus. Ele reconhece que Deus é um rei acima dele, e que ele é um rei que serve a este outro rei, que ele é um rei debaixo deste reinado. Você não vai encontrar aqui nenhum atrevimento da parte de Salomão. Pelo contrário, é uma oração reverente o tempo todo. O Senhor disse, veja Salomão lembrando a Deus em sua oração pessoal, o que Deus havia dito. O Senhor disse, versículo 23. Versículo 24, ele diz: o Senhor cumpre a sua palavra. Lembrando que Deus é fiel. Coisas que Deus não precisa ser lembrado, claro. Mas essa é uma oração, é uma maneira de falar com Deus. Ele diz no verso 25: agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, o meu pai, e a Israel, o seu povo, o que tu declarou que faria. Cumpra a sua palavra, Senhor Deus. Como o Senhor disse que faria, faça, continue abençoando. Essa não é uma oração pecaminosa, não é uma oração neopentecostal, não é uma oração insubordinada, é a oração em que o rei diz: eu sou servo do Senhor, e o Senhor tem uma grande palavra, o Senhor já demonstrou isso, o Senhor prometeu que isso ainda vai acontecer, faça isso, Senhor. Na verdade, essa cobrança de Salomão é mais uma súplica de Salomão. É mais como alguém que diz: por favor, faça de fato exatamente como o Senhor prometeu para nos abençoar. Então, igreja, você pode falar com Deus como Salomão falou com o Senhor, na sua súplica, na sua oração. Você pode fazer também, quarto ponto, petições para além de você mesmo. Vocês têm costume de orar pela igreja ou só por vocês? Você só pensa na sua própria vida ou você pensa no corpo de Cristo, a igreja local que você faz parte? Salomão ora por toda a congregação de Israel, pelo povo de Israel. Ele diz: abençoe a mim, Senhor, mas ao povo de Israel também. Então ele pede pela prosperidade do povo, pela fidelidade do povo. E nós, irmãos, precisamos orar assim. Se a nossa oração visa apenas nós mesmos, ou no máximo a nossa casa, a nossa família, é uma oração egoísta.
E orações egoístas, elas em si mesmas já demonstram uma falha nossa, um pecado nosso, de não termos olhos para os demais, de não termos um coração voltado para os outros. Uma oração egoísta, ela demonstra falta de amor ao próximo. Agora, quando você ora e clama a Deus que abençoe a sua igreja, guarde os irmãos, aumente a fé dos irmãos, a fidelidade dos irmãos, o compromisso dos irmãos. Quando você pede que Deus derrame suas bênçãos sobre toda a igreja, você está orando como Salomão, você está fazendo petições para outros, para terceiros. Você está sendo, muitas vezes, o intercessor, como todos nós devemos ser, de outras pessoas. Você conhece o sofrimento que alguns irmãos passam na igreja. Mais uma vez, sofrimentos de qualquer natureza. Então você sabe que o irmão ali, aquela família passa por uma necessidade, aquela outra família já tem uma outra necessidade, aquele irmão em particular sofre isso. Você pode orar para que Deus abençoe cada uma dessas famílias conforme suas necessidades, porque isso é cuidar uns dos outros. Então, a oração de Salomão também tem um aspecto congregacional, tem um aspecto intercessor. Esses aspectos, irmãos, devem ser os aspectos da nossa própria oração. A elevação de Deus em primeiro lugar, quando formos orar, mas sempre colocar os demais aspectos também. Ore por você, faça petições a Deus, cobre ao Senhor, ore pela igreja, pelo seu povo, ore para além da igreja, da sua igreja local, ore por outras igrejas, por outros irmãos que você sabe que atravessam problemas. Na oração de Salomão, vocês vão ver depois, ainda nesse capítulo, ele inclusive faz menção, e aqui implicitamente, ele ora por outros povos que não Israel. Ele diz: Senhor, e pelo estrangeiro que vai vir aqui e vai ser abençoado, porque ouviu sobre ti, ouviu a grandeza do teu nome e veio para Israel para servir o Senhor. Então ele ora também por aqueles que nem são o povo de Israel, etnicamente falando. Isso significa dizer, irmãos, analogamente, que a nossa oração como igreja também tem esse escopo mais universal de orar por outras pessoas que nem são crentes ainda. E a gente precisa enquadrar tudo isso na nossa oração, como Salomão fez e vai fazer aqui durante essa oração. Queridos irmãos, que o nosso Deus maravilhoso abençoe vocês e que essa palavra seja de fato aplicada pelo Espírito do Senhor aos corações de cada um e alimente cada um de vocês e edifique, sustenha cada um de vocês na fé em Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, pelo cuidado do Senhor conosco, cuidado com a tua aliança, Senhor Deus, conosco. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é quem tem guardado o seu povo. Nós pedimos ao Senhor que perdoe a nossa iniquidade, o nosso pecado, seja qual for, Senhor Deus, nos perdoe e nos guarde. Ajuda-nos, Senhor Deus, em todas as coisas, Pai. Abençoe esta congregação, em nome de Jesus Cristo. Amém.